Você já teve que escolher um lado numa briga de família? Eu estava dançando devagar com minha esposa na cozinha quando nosso filho Kyle, de 27 anos, sem trabalho, me mandou para o hospital com 3 costelas quebradas e uma concussão. Isso aconteceu porque tentei impedir que ele quebrasse mais uma TV. Depois minha filha ligou e disse: ou o Kyle vai embora, ou eu levo as crianças e sumo da vida de vocês. Para sempre. Ela fez questão de deixar claro. E na hora parecia que a escolha era evidente. Mas aí minha esposa disse, com toda a calma do mundo, que se eu obrigasse ela a escolher entre salvar o filho doente e manter os outros felizes, ela escolheria o Kyle sempre e ia me odiar pelo resto da vida. Eu estava ali, dançando na cozinha, quando o Kyle fez o que sabe de pior. Me machucou feio. E lá fui eu parar no hospital. Não sei como meus outros filhos ficaram sabendo, mas ficaram. Logo veio a ligação da Amélia, de 25 anos, impondo condições. Ou o Kyle sai, ou eu sumo com as crianças para sempre. E na sequência o Jack ligou também. Pai, se ele continuar morando aí, vocês não vão ao meu casamento. E quando eu tiver filhos, eles nunca vão conhecer vocês. Todo mundo acha fácil decidir o que fazer quando seu filho adulto te agride desse jeito. É só pedir uma ordem de restrição e seguir em frente. Mas o Kyle tem esquizofrenia paranoide. Os remédios deixam ele tão para baixo que ano passado tentou se matar 2 vezes. A única coisa que parece aliviar um pouco é a maconha, mas quando acaba, a agressividade volta ainda pior. Já tentamos chamar a polícia, só que o Kyle, quando quer, consegue ser extremamente convincente. Sempre que internavam ele, contava uma história para os médicos dizendo que a gente exagerava, que só teve uma reação ruim a algum remédio novo. Em menos de um dia, liberavam ele de volta. Mas quem tem um filho com doença mental nunca esquece quem ele era antes. O Kyle conseguiu bolsa integral em engenharia. Tocava violão tão bem que fazia a Annalise chorar. Foi ele que ensinou o Jack a andar de bicicleta. E ficou noites acordado ajudando a Amélia a estudar pro vestibular. Aquela pessoa ainda estava ali, presa em algum lugar atrás das vozes que diziam que éramos agentes do FBI querendo roubar os pensamentos dele. Só que chega uma hora em que não dá mais. Quando voltei do hospital com as costelas enfaixadas e o rosto irreconhecível, sabia que precisava conversar com a minha Annalise e admitir que não tinha mais condições. Não podemos abandonar ele, ela disse sem tirar os olhos dos frascos de remédio. Ele vai morrer lá fora, você sabe. Ele não consegue segurar um emprego, em menos de um mês a paranoia volta. Se a gente expulsar ele, é como assinar a sentença de morte dele. E ela tinha razão. Da outra vez em que tentamos deixar ele num apartamento, 3 semanas depois encontramos ele magro demais, vivendo no meio da sujeira, porque as vozes diziam que toda a comida estava envenenada. Mas se a gente não fizer nada, perde todo o resto, respondi. A Amélia, o Jack, nosso casamento, até quando ele vai machucar você também? Ela chorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Se você me obrigar a escolher entre salvar meu filho doente e manter os outros felizes, vou escolher o Kyle sempre, e vou te odiar para sempre por me fazer passar por isso. Depois disso, passei a semana no quarto de hóspedes, fugindo das ligações da Amélia querendo saber o que tínhamos decidido. O Kyle tinha dias bons, tocava violão no quarto, ajudava a Annalise no jantar, e eu achava que talvez tivesse jeito. Mas vinham os dias ruins, trancava a porta do quarto, gritava sobre câmeras escondidas nas paredes, e eu percebia que não dava mais. Foi numa dessas madrugadas, por volta das 3, que acordei com a Annalise gritando. O Kyle tinha encurralado ela no banheiro com um taco de beisebol, achando que ela era uma impostora usando a pele da mãe dele. Consegui segurar ele antes que fizesse alguma coisa, mas o olhar dele estava longe de parecer humano, era só medo e ódio misturados. Depois que a polícia levou ele e internaram por mais um dia, tomei minha decisão. Liguei para um advogado e comecei a organizar a ordem de restrição. Achei que o mais difícil seria contar para o Kyle, mas me enganei. O pior foi ver a Annalise fazendo a mala enquanto eu preenchia os papéis. Não vou fazer parte disso, ela falou. Quando ele sair e ver tudo dele jogado na calçada, perceber que foi o próprio pai que fez isso, eu não vou estar aqui para ver. E foi morar com a irmã naquela mesma noite. 2 dias depois, como sempre, o hospital liberou o Kyle. Eles até ligaram para avisar, mas não podíamos permitir que ele voltasse. Contratei uma empresa para levar as coisas dele para um guarda-móveis e deixei a chave com a assistente social. Naquela noite, a Amélia ligou dizendo que estava orgulhosa de mim. O Jack comentou que agora finalmente podia planejar o casamento de verdade. Fiquei sozinho na casa vazia, sem saber se tinha salvado a família ou acabado com tudo. Então, o telefone tocou às 3 da manhã, número desconhecido. Pai? A voz do Kyle estava baixa, meio perdida. Por que todas as minhas coisas estão no guarda-móveis? Cadê a mãe? Dava para ouvir o barulho da rua. Ele estava sozinho, em dezembro, em Chicago, sem ter para onde ir. Tentei explicar, mas ele me cortou. Deixa pra lá, disse. E a voz mudou, ficou mais escura. Eu sei o que você fez. As vozes estavam certas sobre você. E desligou. 2 horas depois, a polícia ligou. Tinha acontecido alguma coisa na casa da irmã da Annalise. Fui para lá com o coração na boca, percebendo que tem escolhas que não livram a gente da tragédia. Só trocam uma tragédia por outra. Passei por todos os sinais fechados até chegar lá, sentindo as costelas doerem a cada curva, enquanto me lembrava das palavras da policial. Ninguém morreu, mas o senhor precisa vir agora. Liguei pra Annalise pela 10ª vez, só para cair na caixa postal. Quando cheguei,
Dali, viaturas tomavam conta da rua, as luzes azuis e vermelhas refletindo na neve. Vi a Annalise sentada na traseira de uma ambulância, coberta por um cobertor, a irmã dela segurando sua mão. O Kyle estava algemado no banco da viatura, balançando para frente e para trás, falando baixinho com as vozes dele. A detetive Rivera me chamou para conversar, com a respiração saindo em nuvens no frio de dezembro. Ela explicou que o Kyle tinha entrado pela janela do porão, achando que a mãe estava sendo mantida prisioneira. A irmã da Annalise chamou a polícia assim que ouviu o vidro quebrando. Quando a Annalise tentou acalmar o Kyle, ele empurrou ela a escada abaixo. Ela nem olhou para mim enquanto o paramédico examinava seu tornozelo. Ela sussurrou que ele não tinha feito por mal, que só queria protegê-la do que acreditava ser perigoso. A irmã dela me lançou um olhar de puro ódio, como se eu fosse o culpado por ter mandado ele embora mesmo estando doente. Na delegacia, fiquei trancado numa sala fria, iluminada por aquela luz branca forte, preenchendo um monte de papéis enquanto o Kyle era fichado. O policial me explicou que dessa vez ele ia ficar detido por pelo menos 72 horas. Invasão de domicílio mudava tudo. Olhando pela janela, vi tirarem a foto dele. Parecia tão magro, tão perdido. Quando cheguei em casa às 8 da manhã, senti um silêncio de túmulo. Achei a aliança da Annalise no balcão da cozinha, junto com um bilhete dizendo que ela não aguentava mais, que ia para a casa da irmã até eu decidir que tipo de homem queria ser. O Jack e a Amélia até tentaram ligar, mas não consegui atender. No dia seguinte, me sentei no quarto vazio do Kyle, com o violão dele ainda encostado no canto. Vasculhei a escrivaninha e achei cadernos cheios de equações, músicas e, aos poucos, rabiscos paranoicos sobre o FBI e veneno na água. A última anotação, de 3 dias atrás, dizia: "O pai não é mais o pai." No dia seguinte, o advogado me ligou com uma notícia que me tirou o chão. O promotor queria enquadrar o Kyle em acusações sérias: invasão, agressão. Ele corria risco de pegar prisão de verdade, a não ser que conseguíssemos interná-lo numa clínica psiquiátrica de segurança. Eu não pude deixar de notar a ironia. Depois de tanta luta, talvez ele acabasse internado, mas não do jeito que eu queria. Na sala de visitas do presídio, naquela tarde, o Kyle demorou a me reconhecer do outro lado do vidro. Quando percebeu, o rosto dele se fechou de raiva. Me acusou de estar usando o rosto dele, queria saber o que eu tinha feito com os verdadeiros pais. O guarda teve que intervir quando ele começou a bater no vidro. Mais tarde, o Jack apareceu em casa de surpresa com a noiva. Precisava conversar sobre a mãe. Ela não estava comendo, não dormia, repetindo que tinha matado o Kyle por não ter lutado mais por ele. A noiva ficou calada, mas vi nos olhos dela o medo de que a genética da nossa família pudesse ser passada adiante. Descobri as contas médicas do Kyle na escrivaninha da Annalise. Mais de $47 mil pagos do bolso, quando o plano se recusou a cobrir tratamentos. Nossa aposentadoria tinha ido embora, e os papéis do segundo financiamento da casa, do mês passado, estavam ali embaixo. Ela nunca me contou. Recebi uma ligação do Marcus Brown, colega de quarto do Kyle na faculdade, que agora era assistente social no hospital estadual. Ele tinha escutado o que aconteceu e queria ajudar a conseguir uma vaga para o Kyle lá, em vez de deixá-lo na prisão. Só que era internação longa, pelo menos 2 anos. Na avaliação psiquiátrica, a doutora Sarah Winters observou o Kyle atrás do vidro espelhado e explicou que ele estava em surto paranoico grave, que a prisão acabaria com ele, mas para conseguir a vaga, toda a família precisava colaborar e testemunhar sobre o histórico dele. Fui até a casa da irmã da Annalise levando os documentos. Vi pela janela a Annalise ajudando no jantar, com um ar tão cansado, parecia mais velha do que nunca. A irmã dela abriu a porta e disse que a Annalise não queria me ver, que eu podia deixar os papéis e que ela ligaria se quisesse conversar. Jantei sozinho na mesa da cozinha, onde antes a família se reunia. A cadeira vazia do Kyle parecia me encarar. O silêncio era tão absoluto que dava até para ouvir o relógio da sala. Essa foi a escolha que fiz, o vazio no lugar do caos. A Amélia trouxe as crianças para visitarem, primeira vez desde a prisão do Kyle. Não paravam de perguntar por ele, e o caçula ficou brincando com os legos antigos. Ela disse para eles que o tio estava doente e recebendo ajuda. Depois me perguntou se tinha mentido. A Annalise me ligou às 2 da manhã, chorando muito. O promotor tinha pedido para ela testemunhar sobre a violência do Kyle. Ela não sabia como poderia mandar o próprio filho para a prisão, mas também não sabia como mentir e dizer que ele não era perigoso. A voz falhou e ela disse que me odiava por forçá-la a escolher. O Marcus Brown me encontrou numa cafeteria na manhã seguinte com os formulários do estado. Ele tinha dado um jeito de acelerar o processo do Kyle, mas havia um porém. A clínica exigia terapia familiar. E como assim ainda se surpreendem que o Kyle, com esquizofrenia, tenha invadido a casa da tia depois de ser expulso? O que achavam que ia acontecer com alguém em paranoia grave ao ver todas as suas coisas guardadas num depósito? Tem algo errado no jeito como essa família lida com doença mental. Os 2 pais tinham que participar, senão a clínica não aceitava o Kyle. Me vi parado em frente ao box do depósito onde estavam as coisas dele. A vida do Kyle encaixotada, troféus de colégio, livros de engenharia, fotos ensinando o Jack a tocar violão. Uma caixa estava marcada antes, com a letra da Annalise. Na audiência, o Kyle estava medicado e mais tranquilo, mas nem olhou para a gente. A Annalise sentou 3 fileiras atrás de mim. O defensor público alegou insanidade e o juiz marcou a audiência de avaliação de competência para dali a 3 semanas. No estacionamento do fórum, a Annalise me confrontou.
Topava fazer as sessões de terapia familiar, mas só pelo Kyle, não por nós. Ela ficou pensando naquela noite. Se eu não tivesse pedido a medida protetiva, o Kyle não teria invadido, só teria voltado para casa. A Sarah me ligou com uma notícia ruim. O Kyle estava recusando a medicação. Dizia que a gente queria controlar a mente dele. Sem adesão, o Estado não aceitaria ele na clínica. Eu teria que convencer o Kyle a tomar os remédios, ou ele acabaria na prisão. O Jack passou aqui para avisar que ia adiar o casamento, porque os pais da noiva estavam assustados com a possibilidade dos filhos herdarem isso, e ele confessou que não podia culpá-los. Olha a nossa família, olha no que a gente se transformou. Naquela noite, andei pela casa notando cada conserto feito por causa dos surtos do Kyle. Buracos tapados nas paredes, TV substituída, porta nova no banheiro. Nossa casa virou um mapa da doença dele avançando. O detetive Rivera me ligou com uma notícia estarrecedora. Encontraram um box que ninguém sabia, cheio de armas, tacos de beisebol, facas e cadernos com planos detalhados. O promotor ia incluir acusação de premeditação. Corri para o escritório do Marcus Brown, ainda atordoado com a descoberta das armas. O Marcus analisou as fotos das provas no computador, a expressão ficando cada vez mais séria. Ele explicou que esquizofrênicos paranoides costumam acumular armas para se defender de ameaças que só existem na cabeça deles. O grande desafio era provar que o Kyle agiu por legítima defesa e não com intenção de atacar. Na manhã seguinte, veio mais uma turbulência. A irmã da Annalise ligou dizendo que ela tinha desmaiado no trabalho. Os médicos constataram que a pressão dela estava nas alturas por causa do estresse. Fui correndo para o hospital e encontrei Annalise conectada aos monitores, tão frágil nos lençóis brancos que mal parecia a mesma pessoa. No começo, a irmã dela tentou me impedir de entrar, mas saiu do caminho quando a própria Annalise, quase sem forças, fez sinal para eu entrar. Sentei ao lado dela por horas. Nenhum de nós falou palavra alguma. Só o bip do monitor cardíaco quebrava o silêncio pesado entre a gente. Em determinado momento, ela pegou minha mão, apertou levemente e soltou. Pediu que eu buscasse o álbum do bebê do Kyle em casa. Queria lembrar do filho antes da doença tomar conta. Vasculhei todos os armários até encontrar o álbum. Nele estavam as fotos dos primeiros passos do Kyle, da formatura no jardim de infância, das conquistas dele nas feiras de ciências. Uma foto mostrava ele com 10 anos, sorrindo ao ensinar o Jack a amarrar os sapatos. Em outra, ele ajudava a Amélia na lição de matemática, sempre paciente e carinhoso. Levei o álbum até a Annalise e fiquei ali, assistindo enquanto ela passava os dedos trêmulos por cada página, perdida em lembranças. A doutora Sarah Winters marcou uma reunião de emergência para discutir o agravamento do quadro do Kyle. Sem a medicação, os delírios estavam cada vez piores. Ele chegou a agredir outro paciente, convencido de que estavam roubando seus pensamentos pelo sistema de ventilação. A clínica cogitava transferi-lo para uma ala mais restrita, o que poderia acabar de vez com as chances dele no programa terapêutico. Voltei a visitar Kyle, dessa vez levando o Marcus comigo, para ter algum apoio. Kyle andava de um lado para o outro na cela, murmurando sobre microfones escondidos nas paredes. Marcus tentou conversar, foi puxando assuntos sobre a época da faculdade, na esperança de trazer o Kyle de volta à realidade. Por um instante, vi o olhar do Kyle clarear. Ele perguntou sobre o violão, mas logo em seguida nos acusou de termos destruído o instrumento só para calar a música dele. Aquele breve momento de lucidez sumiu tão rápido quanto apareceu. As provas das armas causaram um escândalo nos jornais locais, que logo contaram a história do homem com um transtorno mental, dono de um verdadeiro arsenal que havia atacado a própria mãe. Os repórteres não davam trégua, o telefone fixo vivia tocando, até desliguei, mas logo descobriram meu celular também. A Milha me mandou mensagem dizendo que havia fotógrafos na porta da casa dela, assustando as crianças. A família da noiva do Jack contratou um advogado para garantir que o Kyle nunca tivesse contato com os futuros netos. O advogado enviou uma pilha de documentos propondo uma ordem de restrição permanente que valeria para qualquer filho que o Jack viesse a ter. Jack apareceu com os papéis na mão, tremendo, sentindo como se estivesse apagando o irmão do próprio futuro, mas sem ver outra saída. Annalise teve alta do hospital, mas saiu de lá com ordens médicas severas para evitar qualquer tipo de estresse. Voltou a morar com a irmã, mas era visível o peso que tudo aquilo estava causando. Um dia, a irmã dela ligou-me contando que Annalise passava horas olhando as fotos do Kyle. Quase não comia, totalmente absorvida pelas lembranças de quem ele já tinha sido. A avaliação de competência começou com uma equipe de psiquiatras entrevistando o Kyle por vários dias. Eu assistia tudo pela janela de observação, enquanto faziam perguntas sobre as acusações, sobre o que ele entendia de certo e errado, sobre a capacidade dele de colaborar na própria defesa. As respostas do Kyle variavam muito, dependendo do seu estado mental no dia. Marcus acabou descobrindo algo fundamental nos registros da faculdade. Anotações de aconselhamento do terceiro ano, registrando o primeiro surto psicótico dele. Kyle chegou a tomar medicação, mas parou depois de alguns meses achando que estava curado. Os registros mostravam um padrão bem claro de agravamento, o que poderia ajudar a comprovar a doença mental de longa data. O detetive Rivera apareceu com mais provas tiradas do depósito do Kyle. No meio das armas,
encontraram cadernos de 5 anos atrás, nos quais ele descrevia a própria descida à paranoia. As primeiras páginas eram racionais, cheias de medo de enlouquecer. Depois, os textos se transformavam em verdadeiras teorias conspiratórias, dizendo que familiares tinham sido trocados por agentes do governo. Fui me reunir com a promotora, levando os registros universitários e a linha do tempo que Marcos tinha preparado. A promotora, Patricia Chen, uma mulher de olhar cansado, analisou tudo com atenção. Ela reconheceu a gravidade da doença do Kyle, mas deixou claro que o arsenal de armas e o planejamento da invasão não poderiam ser ignorados. A segurança pública vinha em primeiro lugar. Annalise concordou em me encontrar num local neutro, um parque onde costumávamos levar as crianças. Ela parecia abatida, as roupas largas no corpo. Sentamos num banco, assistindo famílias brincando ao redor. Annalise me contou que estava pesquisando clínicas de tratamento e encontrou uma no Colorado, especializada em esquizofrenia resistente, mas o custo era de $15 mil por mês e o convênio não cobria. O resultado da avaliação de competência saiu inconclusivo. Kyle foi considerado só marginalmente capaz, entendia as acusações, mas tinha dificuldades em ajudar na própria defesa. O juiz determinou que ele ficasse sob custódia psiquiátrica enquanto o processo andava. Isso nos deu um pouco de tempo, mas não resolvia o problema. Sarah Winters sugeriu uma saída mais ousada. Havia um teste experimental de medicação para casos graves de esquizofrenia. Se Kyle fosse aceito e topasse participar, talvez conseguíssemos estabilizá-lo para o programa terapêutico. O problema era convencê-lo, já que ele achava que qualquer remédio era veneno. Passei a semana seguinte mergulhado em pesquisas sobre o tratamento experimental, imprimi estudos e relatos de pacientes. Os efeitos colaterais eram complicados, mas os índices de sucesso em casos difíceis davam alguma esperança. Levei tudo até Kyle, espalhei os papéis na mesa da sala de visitas. Ele empurrou tudo de volta e começou a gritar sobre experimentos de controle mental. Amélia trouxe as crianças para me ver de novo, mas o caçula teve pesadelos depois de ver a prisão do Kyle no jornal. A filha desenhou o tio como um monstro de olhos vermelhos. Amélia tentou explicar que ele estava doente, não era uma pessoa ruim, mas como explicar esquizofrenia para uma criança? Ela decidiu que era melhor limitar as visitas até as coisas melhorarem. O casamento do Jack continuava em paralelo a toda essa crise. A noiva chegou a sugerir adiar de novo, mas o Jack preferiu seguir em frente. Precisava de algum senso de normalidade, algo que não estivesse relacionado à doença do irmão. Mas, em cada visita a um salão, em cada detalhe dos preparativos, a ausência do Kyle era sentida como uma sombra. Para o teste da medicação experimental, era preciso o consentimento da família, já que o Kyle não estava plenamente apto para decidir. Annalise e eu tivemos que assinar juntos, nossa primeira decisão em conjunto desde a separação. Nos encontramos no escritório do advogado, assinando papéis que tanto podiam salvar o Kyle, quanto arriscar tudo ainda mais. Nossas mãos se encostaram quando passei a caneta para ela. 28 anos de casamento resumidos naquele toque rápido. O defensor público do Kyle, um rapaz novo e já sobrecarregado chamado David Park, explicou quais eram nossas opções. Assumir a culpa e torcer por uma pena mais leve com tratamento psiquiátrico obrigatório. Enfrentar as acusações e arriscar um julgamento com júri, no qual todo o arsenal do Kyle seria revelado. Ou tentar o programa terapêutico do tribunal, que exigia que o Kyle colaborasse e tomasse os remédios direitinho. Participei de mais um grupo de apoio para famílias, e me surpreendi ao encontrar algum alívio entre pessoas que eu nem conhecia, mas que entendiam exatamente o que eu sentia. Um pai havia contado que a filha estava em tratamento há 10 anos, agora estável, mas completamente diferente do que era. Uma mãe compartilhou a história do filho, que já rodou diversas clínicas e nunca encontrou o tratamento que desse certo. As experiências deles me enchiam de esperança e medo ao mesmo tempo. O teste da nova medicação começou assim que transferiram o Kyle para uma unidade especializada. Os primeiros dias foram bem difíceis. Ele passava mal, tremia, tinha alucinações assustadoras. Eu ficava olhando pela janela, vendo as enfermeiras tentando fazer ele tomar água. Mas na segunda semana, houve uma mudança. Os delírios diminuíram. Pela primeira vez em meses, ele conseguiu dormir uma noite inteira. Enquanto o Kyle enchia um box de armas e cadernos cheios de teorias da conspiração, se preparava para o fim do mundo, a nossa família já vivia o próprio apocalipse. Aqueles cadernos, que acumulavam 5 anos de paranoia, seriam um excelente remédio contra a insônia. Annalise visitou o Kyle na terceira semana de tratamento. Eu fiquei parado no corredor vendo os dois, cada um de um lado do vidro, com as mãos encostadas, tentando sentir o calor um do outro. Ele reconheceu a mãe de verdade, chamou-a de mãe, sem nenhuma desconfiança. Choraram juntos, e eu precisei sair dali, tomado por uma emoção que há muito não sentia, vendo minha esposa acolher nosso filho daquele jeito. O promotor propôs um acordo diferente. Se o Kyle conseguisse tomar os remédios direitinho por 90 dias e fosse aceito no tribunal terapêutico, as acusações seriam reduzidas. Em vez de prisão, seriam 5 anos de tratamento supervisionado, com regras duras. Qualquer deslize, violência, arma ou abandono dos remédios, e ele cumpriria a pena toda.
Era mais do que esperávamos, mas ainda parecia uma eternidade. O Marcus conseguiu que o antigo professor de engenharia viesse visitar o Kyle. O professor Williams trouxe fotos dos projetos que o Kyle fez na faculdade, tentando lembrar ele do quanto era capaz. Kyle analisou cada foto, fez perguntas técnicas, mostrando que a inteligência continuava ali, mesmo debaixo da doença. Mas quando o professor foi embora, ele começou a acusar o homem de ter roubado suas ideias para o governo. O peso financeiro veio com tudo. Mesmo com o convênio, o remédio experimental custava R$15 mil por mês. O programa do tribunal exigia coparticipação, e os gastos com advogado só aumentavam. Vendi meu carro e peguei um bem mais velho. Annelise vendeu as joias que herdou da mãe. Fomos liquidando tudo que conseguíamos, mas não era suficiente. O Jack quis ajudar, mas eu não ia deixar ele gastar as economias do casamento nisso. Depois, toda a família passou por entrevista com a equipe do tribunal terapêutico. Ficaram horas com cada um de nós, avaliando se teríamos condições de apoiar o Kyle. Amelia foi honesta sobre seus limites. Disse que precisava proteger os filhos. Jack declarou todo o amor pelo irmão, mas também confessou o medo. Eu e Annelise mostramos que, mesmo separados, estávamos juntos nessa, topando a terapia familiar que o programa exigia. Depois de 60 dias, o remédio finalmente mostrou o resultado de verdade. Kyle já conseguia conversar sem mergulhar em paranoia. Perguntou pelo violão, e quando levei para ele, tocou por 1 hora. Os dedos lembraram melodias que a cabeça tinha esquecido. A música saiu enferrujada, mas era ele mesmo, não aquele som frenético dos surtos. A detetive Rivera apareceu com uma novidade. O dono do box tinha imagens de câmera de segurança do último ano, e nelas aparecia o Kyle nos piores dias, falando sozinho, se encolhendo de medo de coisas que não existiam. Partiu meu coração, mas talvez aquilo provasse que o acúmulo de armas vinha do medo, não de má fé. A equipe do tribunal deu a resposta preliminar. Kyle estava aceito, mas só se mantivesse os remédios e o comportamento estável por mais 90 dias. O programa teria duração mínima de 5 anos, com graus de liberdade que ele ia conquistando aos poucos. Começaria numa clínica fechada, podendo passar para moradia assistida, caso fosse bem. Eu e Annelise fomos juntos à primeira sessão de terapia com a doutora Sarah Winters. Sentamos em cadeiras desconfortáveis, 30 anos de história de casamento esmiuçados em blocos de 50 minutos. A terapeuta nos mostrou como a nossa forma de lidar havia atrapalhado a adesão do Kyle aos remédios, como nossos jeitos opostos de ajudar acabavam se anulando. Amamos do nosso jeito, mas erramos, mesmo querendo acertar. No relatório de 80 dias, o progresso do Kyle era visível. Pela primeira vez, ele reconheceu a doença, admitiu ouvir vozes que ninguém mais ouvia. Ainda não conseguia aceitar tudo o que tinha feito, porque as lembranças eram muito embaralhadas pela psicose, mas entendeu que machucou pessoas. A equipe estava esperançosa, mas com cautela. O dia do casamento do Jack chegou, com o Kyle assistindo por videochamada da clínica. Colocaram um tablet na cerimônia, e lá estava ele, de uniforme hospitalar, sorrindo de verdade quando o irmão trocou votos com a noiva. Ele acenou para a câmera, e mesmo sem som deu para ler. Parabéns. A audiência final do tribunal estava chegando, e todos estavam tensos. Kyle seguia firme nos remédios. 87 dias, recorde dos últimos anos. Mas faltavam 3 dias, e todo mundo sabia o quanto tudo podia mudar de repente. Passei esses dias em estado de alerta, pulando sempre que o telefone tocava. No dia 89, Kyle teve uma recaída leve. Acusou uma enfermeira de envenenar a comida, recusou almoço e jantar. Ajustaram a medicação e na manhã seguinte ele já estava melhor. Serviu de lembrança de como tudo era frágil, de como a fronteira entre a estabilidade e o caos era fina. Na véspera da audiência, passei a noite sem dormir, andando pela casa, olhando fotos antigas, lembrando do menino que construía cidades de Lego e explicava princípios de engenharia para os bichinhos de pelúcia. O garoto brilhante e doce ainda estava lá, escondido sob camadas de remédios e doença, lutando para voltar à tona. Quando amanheceu no dia 90, Annelise me ligou. Ela também não conseguiu dormir. Ficamos conversando sobre a infância do Kyle, trocando lembranças que antes a dor não deixava compartilhar. Ela me lembrou daquele dia em que o Kyle, com 5 anos, tentou colocar asas no gato da família porque tinha certeza de que ia conseguir fazê-lo voar. Rimos e choramos juntos, unidos pelo amor ao nosso filho ferido. O tribunal terapêutico se reuniu com o Kyle presente, medicado, mas atento. Ele ficou sentado entre o advogado e uma conselheira da clínica, as mãos quietas, sem gesticular nem murmurar, nem ficar procurando câmeras escondidas pelo ambiente. Quando perguntaram se ele entendia as regras do programa, respondeu com firmeza, reconhecendo que precisava de tratamento para o resto da vida. A juíza avaliou o progresso do Kyle, o apoio da família, o plano da clínica. Ela mencionou com preocupação o arsenal de armas, mas reconheceu que havia sinais claros de delírio paranoico e não de intenção criminosa. O promotor não se opôs à internação terapêutica, citando a adesão do Kyle à medicação e o envolvimento da família. Quando a juíza se preparou para dar o veredito, segurei a respiração. Ao meu
meu lado, Annelise apertava tanto a bolsa que os dedos ficaram brancos. Jack estava logo atrás com a esposa. Amelia ficou em casa com os filhos, mas mandou uma carta de apoio. Até Kyle parecia perceber a importância daquele momento, sentando-se mais ereto na cadeira. A decisão saiu favorável ao Kyle. 5 anos no programa, começando com 1 ano em clínica fechada, remédios obrigatórios, terapia individual semanal, sessões familiares uma vez por mês. Qualquer descumprimento resultaria em prisão imediata. Não era liberdade, mas também não era prisão. Era esperança. Kyle se virou para nos olhar, enquanto o oficial se preparava para levá-lo de volta. Pela primeira vez em anos, ele parecia realmente presente, os olhos claros, enxergando a gente de verdade. Ele sussurrou um "obrigado" antes de sair. Annelise desabou, e eu a abracei. Nós dois choramos ali mesmo no tribunal. O oficial de justiça conduziu Kyle pela porta lateral, e Annelise soluçou ainda mais forte. Fiquei com o braço em volta dela até ela conseguir se afastar, enxugando o rosto com as mãos trêmulas. Jack e a esposa se aproximaram no corredor, visivelmente aliviados, mas exaustos. A promotora recolheu seus papéis sem nos dirigir o olhar, já pensando no próximo caso. Do lado de fora, a irmã da Annelise esperava encostada no carro de braços cruzados e ajudou a Annelise a entrar no banco do passageiro, sem nem olhar para mim. Fiquei vendo as duas irem embora, sabendo que nosso próximo encontro seria com advogados de divórcio. Jack apertou meu ombro antes de sair com a esposa, prometendo ligar depois. A internação na clínica aconteceu 3 dias depois. Cheguei cedo e encontrei Annelise já na sala de espera com uma pequena mala do Kyle. Cada um de nós levou algumas coisas separadas. Ela, os livros favoritos dele, eu, fotos e a lista dos remédios. O responsável pela triagem revisou o plano de tratamento do Kyle enquanto preenchíamos mais papéis, nossas assinaturas já quase automáticas. Kyle saiu do processo de admissão parecendo menor nas roupas da clínica. Os olhos dele iam de um para o outro, ainda sob efeito da medicação, mas atento. A equipe explicou a rotina. Remédios de manhã, terapia em grupo, oficinas, atividades programadas. Ele ganharia privilégios conforme fosse colaborando e avançando. Telefonemas depois de 30 dias, visitas presenciais só depois de 60. O primeiro mês passou numa rotina rigorosa. Eu ligava todos os dias para saber novidades, aprendendo aos poucos o vocabulário do tratamento. Kyle foi se adaptando devagar, depois começou a participar um pouco mais, até se envolver de verdade. Annelise e eu combinávamos horários de ligação para não cair no mesmo momento, tentando manter essa nova e estranha dança de coparentalidade à distância. Marcos visitava o Kyle toda semana como assistente social e me mandava atualizações depois. Kyle fez amizade com um rapaz que tocava violão e logo começaram um grupo de música improvisado. Mas ele também acusou o colega de quarto de ser agente do governo e precisou mudar de quarto. O progresso era lento, com muitos altos e baixos. A mediação do divórcio começou numa terça cedo. Ficamos um de frente para o outro na mesa, dividindo 28 anos de vida em poucas decisões pragmáticas. A casa seria vendida. Nenhum de nós conseguiria bancar sozinho depois das despesas médicas do Kyle. Dividiríamos o valor depois de quitar a segunda hipoteca. A guarda dos filhos não era mais questão, todos adultos. Mas concordamos em coordenar o cuidado do Kyle. Os preparativos para o casamento do Jack ficaram mais intensos com a chegada da primavera. A família da noiva continuava desconfiada, mas cordial, e a papelada da ordem de restrição do advogado sempre presente nas reuniões. Jack me mostrou o tablet que arrumaram para o Kyle assistir à cerimônia, testando a conexão repetidas vezes para não ter erro. Depois de 45 dias, o psiquiatra do Kyle ligou trazendo más notícias. Ele estava acumulando remédios, fingindo tomar, mas escondendo os comprimidos. Quando confrontado, reagiu de forma agressiva e precisou ser contido. Fico muito curioso com o fato de Kyle esconder os remédios depois de tanto progresso. Como é que ele conseguiu fazer isso com tanta vigilância? Talvez estivesse se sentindo melhor e achou que já não precisava. O que me faz pensar se isso é comum nessa doença. O episódio zerou o cronograma de privilégios. Mais 30 dias sem ligar. Foi um baque, mas a doutora Winters me lembrou que recaídas fazem parte do processo. Recuperação não é uma linha reta. Amélia passou a levar os filhos para visitar nos fins de semana, mas a dinâmica mudou. A filha já nem perguntava tanto pelo tio Kyle, aceitando a ausência dele como parte da rotina. O filho parou de brincar com brinquedos antigos do Kyle, preferindo os novos, livres de lembranças difíceis. Vi meus netos se adaptando à nova realidade com aquela resiliência que só criança tem. Conseguimos vender a casa mais rápido do que esperávamos. Passei um fim de semana empacotando tudo e achando objetos do Kyle em cada canto. Palhetas de violão nas gavetas da cozinha, livros de engenharia atrás do sofá, frascos de remédio escondidos na garagem. Cada descoberta parecia arqueologia, camadas da história da doença. Annelise ficou com o que quis enquanto eu trabalhava, deixando buracos nas prateleiras como dentes faltando. A reavaliação de 60 dias do Kyle trouxe resultados mistos. Ele se estabilizou com a medicação injetável, o que resolveu o problema dos comprimidos escondidos. Participava melhor das terapias em grupo. Concluiu o primeiro módulo de capacitação em conserto de computadores. Mas ainda tinha delírios de vez em quando, insistindo que o diretor da clínica era seu antigo professor de engenharia disfarçado. A primeira visita presencial seguiu protocolos rigorosos.
15 minutos numa sala supervisionada, sem contato físico, botão de emergência ao alcance. Kyle entrou mais pesado por causa da medicação, mas com uma aparência muito mais cuidada do que há anos eu via. Ele perguntou pelo violão e eu expliquei que estava guardado junto com as outras coisas dele. Ele fez que sim com a cabeça, e então passou uns 5 minutos descrevendo como as luzes fluorescentes estavam gravando nossa conversa. A visita terminou com ele querendo saber quando poderia voltar para casa. A mudança para meu novo apartamento foi rápida, fiz tudo em um dia só. 2 quartos, um para mim, outro, quem sabe, para visitas. O prédio era cheio de outros homens divorciados e pais de filhos crescidos. Parecia uma pequena comunidade de quem ficou meio perdido no caminho. Pendurei a foto da formatura do Kyle na sala, o sorriso radiante dele me lembrando o que estávamos tentando proteger. Annalise e eu fomos à primeira sessão de terapia familiar depois do divórcio, com a doutora Winters. Sentamos nas mesmas cadeiras desconfortáveis de sempre, mas a energia era outra. Sem mais um casamento para tentar salvar, podíamos olhar só para o Kyle. Montamos novas regras de convivência, combinamos o que fazer em emergências e definimos limites claros, agora como copais, não mais como casal. O casamento do Jack aconteceu num dia claro e quente. Ajudei ele a ajeitar a gravata numa salinha dos fundos da igreja, enquanto o padrinho preparava o tablet para o Kyle assistir tudo. A clínica liberou uma janela de 2 horas para a transmissão. Kyle apareceu na tela com uma camisa limpa, o cabelo certinho, a medicação ajustada para que ele estivesse bem durante a cerimônia. Tudo correu bem até a hora das alianças. Na tela, Kyle começou a se balançar levemente, falando baixinho com vozes que só ele escutava. Mas quando Jack beijou a noiva, Kyle sorriu e bateu palmas, presente o suficiente para compartilhar a felicidade do irmão. O tablet desligou depois que os noivos saíram, encerrando a participação do Kyle. A festa ficou esquisita sem ele ali. A ausência dele pesava nas conversas, com familiares fazendo perguntas cuidadosas sobre como ele estava. Amélia manteve os filhos por perto, tentando evitar que eles esbarrassem em alguém que pudesse perguntar do tio. Na dança de pai e filho, Jack levantou o celular por um segundo, deixou Kyle ver o momento pelo vídeo antes do horário da instituição obrigar a desconexão. O verão trouxe a primeira saída supervisionada do Kyle, um passeio no parque com a equipe. Encontrei eles lá, assisti Kyle alimentar os patos com uma concentração absurda. Ele explicou que os patos estavam seguros porque não poderiam ser usados como espiões do governo. O cérebro deles era simples demais para isso. Parecia maluco, mas era um delírio que ele conseguia controlar. O lado profissional do tratamento até surpreendeu. Mesmo com a cabeça meio nublada pelos remédios, o histórico de engenharia dele era útil no laboratório de informática da clínica. Ele não conseguia mais criar grandes projetos, mas sabia identificar defeitos e consertar equipamentos. A rotina e as tarefas práticas faziam bem para ele. Annalise começou a namorar um professor da escola onde trabalhava. Me contou numa reunião de coparentalidade bem constrangedora, dava pra ver o incômodo nela. Só digeria a informação depois, sozinho no apartamento, entendendo que era só mais um passo que a vida estava dando. Concordamos que o Kyle não precisava saber disso ainda. Ele ainda estava muito vulnerável. 6 meses depois do início do tratamento, Kyle teve a pior recaída até então. Um paciente novo chegou na clínica parecido com alguém do passado dele e isso desencadeou um surto paranoico. No almoço, Kyle partiu para cima do rapaz, achando que era um impostor enviado para envenenar a comida dele. A confusão foi tanta que a polícia teve que intervir e quase tiraram o Kyle do tratamento. Veio uma enxurrada de reuniões de emergência, advogados, psiquiatras, direção da clínica. O promotor, que antes era compreensivo, agora queria saber se Kyle devia mesmo estar ali ou se o caso era cadeia. A doutora Winters defendeu o Kyle com unhas e dentes, apresentou meses de relatórios, dados de medicação, conquistas do tratamento. O juiz do tribunal terapêutico decidiu por uma supervisão mais rígida, mas deixou Kyle continuar o tratamento. Essa crise sugou o resto da energia da família. Jack adiou uma visita. A esposa grávida estava preocupada com o estresse. Amélia mandou um cartão, mas não levou as crianças. Voltei a ver Kyle sozinho, depois que liberaram as visitas. Encontrei ele abatido, dopado de remédio, ainda lúcido o suficiente para perceber que quase perdeu tudo, mas sem entender muito bem o porquê. As contas começaram a apertar com os problemas do convênio. O remédio experimental não era totalmente coberto, e a clínica exigia coparticipação cada vez maior. Peguei um segundo emprego de consultor freelancer. Fazia bicos à noite para cobrir os gastos. Annalise ajudava como dava, mas o salário mal cobria o novo apartamento e o básico. A avaliação de 1 ano do Kyle se aproximava. A gente tentava ser otimista, mas com o pé atrás. Ele estava tomando o remédio certinho há 4 meses desde a última crise. As habilidades dele melhoraram. Já fazia serviços supervisionados no escritório da clínica, como digitar e arquivar documentos. Os delírios continuavam, mas ele estava aprendendo a reconhecer quando não eram reais, mesmo sentindo tudo. Na audiência, o clima era outro, bem menos tenso que no ano anterior. Kyle respondeu com calma sobre o próprio progresso e as recaídas, falando com clareza graças ao remédio. Admitiu o ataque ao outro paciente, mostrou arrependimento e explicou os pensamentos paranoicos que teve. Quando perguntaram sobre o futuro, disse que queria ensinar informática básica para outros pacientes.
O juiz autorizou que ele continuasse no programa, ajustando as metas. Em vez de autonomia supervisionada, recomendaram tratamento residencial prolongado com foco maior no lado profissional. Kyle seguiria na clínica, mas poderia trabalhar no programa de inclusão social, consertando computadores doados para escolas. Depois veio a primavera, trazendo a notícia do nascimento da filha do Jack. Ele trouxe fotos, mas ficou na dúvida se deveria ou não mostrar para o Kyle. Decidimos juntos, e durante uma sessão com a Dra. Winters, mostramos as fotos. Kyle olhou bem para o rosto da bebê e disse: "Ela tem olhos seguros." Era o jeito dele de dizer que não via nenhuma ameaça nela. Amélia também foi se reaproximando aos poucos, mandando cartas para o Kyle com fotos dos filhos cuidadosamente escolhidas. Ele respondia com a letra meio tremida pelo remédio, contando histórias da clínica e perguntando sobre a escola das crianças. As cartas sempre passavam por triagem. Às vezes a paranoia dava as caras, mas na maior parte do tempo eram só gestos atrapalhados de carinho de um tio para sobrinhos que ele mal conhecia. O segundo ano trouxe uma certa estabilidade dentro do que era possível. Kyle trabalhava 4 horas por dia no programa de conserto de computadores, as mãos firmes o bastante para o básico. Também participava do grupo de música da instituição, tocando versões simplificadas das músicas que um dia dominou. Os delírios continuavam, mas tinham mudado. Agora eram menos violentos, mais fáceis de lidar, girando em torno de teorias elaboradas, mas inofensivas, sobre ondas de rádio e rotas migratórias de pássaros. Eu também fui criando minha rotina nessa nova vida. Visitas semanais ao Kyle, reuniões mensais de coparentalidade com a Annalise, encontros de feriado divididos entre a família do Jack e a da Amélia. Aquela dor aguda virou uma tristeza crônica, suportável, mas sempre ali. As reuniões do grupo de apoio ajudaram muito, me conectando a outras famílias que também enfrentavam desafios parecidos. Depois de 2 anos, a avaliação do Kyle mostrou progresso suficiente para que ele ganhasse novos privilégios. Agora ele podia sair da instituição para passeios familiares supervisionados uma vez por mês. Nosso primeiro passeio foi numa cafeteria perto da clínica. Kyle fez o pedido com todo cuidado, checando antes se o atendente não era alguém conhecido das suas fantasias paranoicas. Sentamos por 1 hora, conversando sobre assuntos tranquilos. O tempo, o trabalho dele, música. A conversa tomou outro rumo quando Kyle perguntou sobre o guarda-volumes. Ele queria os livros de engenharia, não para estudar, mas para doar à biblioteca da instituição. Sabia que nunca mais ia projetar sistemas, mas achava que outros pacientes podiam se beneficiar. Esse pedido mostrou uma clareza que teria sido impossível 2 anos atrás. Annalise foi no passeio seguinte, levando a sobremesa preferida do Kyle de uma padaria que ele adorava. Ele comeu devagar, curtindo cada pedaço, enquanto explicava sua teoria sobre moléculas de açúcar e rastreamento do governo. Ela ouvia com paciência, e quando as teorias ficavam complicadas demais, mudava de assunto com um jeitinho. Esses momentos de conexão, imperfeitos mas verdadeiros, acabaram virando nossa nova definição de família. O 3º ano de tratamento começou com um pedido específico do Kyle. Ele queria participar da festinha de 1 ano da filha do Jack. O pedido sobre o guarda-volumes ainda me intriga. Por que justamente os livros de engenharia? Por que doar se ele sabe que não vai usar mais? Tem algo em ver o Kyle reconhecendo seus próprios limites e, mesmo assim, querendo ajudar os outros, que parece surpreendentemente lúcido para alguém tão mergulhado em delírios paranoicos. Não era o evento em si que ele queria, o que seria demais para ele, mas uma comemoração pequena e reservada dentro da própria instituição. Isso deu início a semanas de planejamento, avaliação de riscos e muita preparação. A Dra. Winters apoiou a ideia, vendo como um avanço terapêutico o fato de Kyle demonstrar um vínculo familiar saudável apesar da doença. A comemoração adaptada aconteceu na sala de visitas da instituição. Jack levou a filha, que já andava e balbuciava palavras. Kyle tinha feito para ela, durante a terapia ocupacional, um brinquedo de madeira simples, bem lixado e pintado com cores alegres. Ele ficou completamente imóvel quando ela se aproximou, com medo de se mexer e assustá-la. Mas quando ela segurou seu dedo, ele abriu um sorriso de pura alegria, sem nenhum traço de paranoia. Naquele instante, ficou claro como nossa realidade tinha mudado. Kyle nunca mais seria o engenheiro brilhante que ganhou bolsa integral, nem projetaria sistemas de energia renovável ou daria aulas em universidade. Mas podia ser o tio que faz brinquedos de madeira, toca violão, vive dentro dos limites da doença, mas mantém laços com quem ama. Voltando para casa naquele dia, fiquei pensando em como nossas vidas seguiram caminhos tão diferentes. Annalise encontrou uma felicidade nova, do jeito dela. Jack estava formando sua família, sempre honrando o irmão. Amélia protegia os filhos e os ensinava a ter compaixão, e eu aprendi a valorizar pequenas vitórias. Uma conversa lúcida, um projeto de trabalho concluído, um olhar do meu filho que demonstrava reconhecimento. Nossa história não terminou com a cura do Kyle, nem com a reconstrução da nossa família, porque com doença mental, não é assim que acontece. A gente construiu algo diferente. Uma família reorganizada em torno de um centro ausente, conectada por visitas cuidadosas e expectativas ajustadas. Kyle seguiu vivendo na instituição, mexendo com computadores, tocando música, travando batalhas diárias com a própria mente. Nós continuamos cada um no seu espaço, carregando amor e saudade, prontos para qualquer versão do Kyle que o dia trouxesse. Não era o que ninguém tinha planejado, mas era real, possível, e era nosso. Bom, gente, é isso. A história termina por aqui. Tudo certinho.
Obrigado por me deixarem fazer minhas piadinhas pelo caminho. Até a próxima. Curtam o vídeo. Isso ajuda mais do que vocês imaginam. Colher um lado numa briga de família?